Convidamos para participar do painel Preparando o Futuro, Educação Financeira e Inclusão. Como moderador, o senhor Júlio Pereira Cardoso, CFA, diretor do Banco Sicredi. Senhor Júlio é diretor executivo de riscos do Banco Cooperativo Sicredi, função que exerce desde fevereiro de 2013. Entre as suas atribuições está a administração da carteira de ativos, com 12 bilhões de reais, 6 bilhões de dólares, em produtos de investimentos, incluindo ações, derivativos e instrumentos de crédito, o gerenciamento do risco de mercado e o risco de liquidez de todo o grupo. E como palestrantes convido a senhora Ana Beatriz de Almeida Venalt, diretora de Educação Profissional do Senac Nacional. A senhora Ana é socióloga, com mestrado em Filosofia e doutoranda em Educação, pela PUC Rio de Janeiro. É diretora nacional de Educação do Senac, responsável pela elaboração e desenvolvimento de políticas, projetos e parcerias focadas no desenvolvimento e inovação da educação profissional no contexto do setor terciário. Convido ainda o senhor Alexandre Damasceno, professor da Universidade Federal do Pará. Senhor Alexandre é professor assistente da Universidade Federal do Pará, Instituto das Ciências Sociais e Aplicadas, Faculdade de Ciências Econômicas, doutorando no programa REAMEC de Educação em Ciências e Matemática. Tem experiência na área de Educação Matemática, Educação do Campo e Educação Financeira. Convido ainda a senhora Ruth Walter, CFA, Fund Research na Bradesco Asset Management. A senhora Ruth tem dupla diplomação em Engenharia Elétrica pela UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pela ECP França, École Centrale de Paris. Iniciou sua carreira como trainee no Unibanco, em 2016. Em seguida, trabalhou por 5 anos no BTG Pactual, na área de Wealth Management. Também trabalhou na Pragma Multifamily Office e foi sócia da F3 Capital, responsável pela gestão de fundos. Em 2018, Ruth se juntou ao time de Fund Research do Bradesco Asset Management. Por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. O papel aqui, acho, do moderador nesse último painel vai ser só dar um contexto, né? A gente vai apresentar 3 projetos aqui que são bem diversos e bem interessantes, então não quero me colocar no lugar deles. Queria deixar, né, me sentir bem feliz do Gustavo se sentir bem, né, de não ser o último painel. Eu estava falando com o Vasco ontem, né, por coincidência, a respeito desse último painel, e ele estava lamentando não participar do painel, porque era o painel favorito dele. E eu acreditei. E a razão de eu ter acreditado, né, nisso que ele estava falando é o seguinte: não faz sentido, né, você fazer um evento que fala sobre o passado e o futuro do mercado de capitais no Brasil. Fala de tecnologia, né, sandbox regulatório, por exemplo, sem terminar falando de sustentabilidade e depois educação e inclusão financeira. Tá? O nome do painel eu acho bastante interessante também, porque ele começa dizendo que educação e inclusão financeira preparam o futuro. Né? Não dá para ter educação sem inclusão financeira e vice-versa. Um exemplo bem óbvio é, se você incluir alguém no mercado de capitais e não der educação para essa pessoa, acho que não precisa explicar que o resultado pode ser catastrófico, pode ser pior para a pessoa até do que se você não incluísse ela. E isso acontece com frequência, talvez ali num dos cases a gente fale sobre isso. Então a ideia é essa, mostrar para vocês alguns projetos, fazer alguns comentários, e eu espero que vocês aproveitem, né? É o tipo do papel que, se você falar sobre o seu projeto, você consegue falar talvez uma tarde, mas a gente tem aqui 10 minutos, 15 minutos no máximo. Tá bom? Acho que a primeira é a Ruth, por sorteio. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. E gostaria de parabenizar também a CVM pelos 43 anos de história. Eu vou apresentar agora o projeto Young Women in Investment, que é um novo projeto do CFA.
que vai ser lançado no ano que vem, com o objetivo de incentivar a entrada de mulheres universitárias no mercado financeiro. Quem está organizando, então, é o CFA, que a maioria de vocês deve conhecer pela certificação, mas o CFA também tem a missão de promover os mais altos padrões de ética, de educação e excelência profissional para o benefício da sociedade. Então, ele faz isso não somente através da certificação, mas também com diversas outras iniciativas, tanto de cunho educativo, e frentes de interação com os reguladores. Algumas dessas iniciativas por exemplo, o CFA Challenge, que é uma competição entre equipes universitárias para fazer evaluation de uma empresa, e também a frente de advocacy, que é, como comentado anteriormente, a STVM, por exemplo, quando vai fazer uma revisão de uma lei, de uma norma, chama uma audiência pública, e o CFA ele contribui com com seus benchmarks, benchmarks internacionais. E daí, como é que o CFA faz isso? O CFA ele tem base nos Estados Unidos e ele tem também mais de 150 sociedades espalhadas pelos países e cidades para justamente implementar essas iniciativas localmente. Passa aqui. Já entrando, então, no tema da inclusão, aqui a gente vai falar sobre a inclusão de mulheres no mercado financeiro. Por que esse tema é importante? A gente observa que, globalmente, o número de mulheres na força de trabalho global tem aumentado, sendo que em alguns países já é tipo 1 para 1. Mas isso não é uniforme entre todas as profissões. Por exemplo, no caso de médicos e advogados, esse percentual já chega a 30%, mas entre gestores de fundos, somente 10% dos gestores são mulheres. E falando um pouquinho mais de números, entre os membros do CFA, a média global de presença de mulheres é de 18%, sendo que os países em que tem mais presença de mulheres é no Sudeste Asiático, em que tem maior prática, cultura das mulheres participarem das finanças em casa. Então, a China e a Singapura, por exemplo, tem próximo a 30% de mulheres entre os membros. E os países em que tem menos presença de mulheres é Brasil e a Índia. E foi por causa disso que o CFA Institute escolheu a Índia, em primeiro lugar, e depois o Brasil, para lançar o programa Young Women in Investment. Esse programa ele foi lançado em 2018, que, como eu já comentei, o objetivo é incentivar a entrada de mulheres universitárias no mercado financeiro. Então, como é que isso foi feito? Foi organizado um curso, tipo um curso de verão, na primeira edição, 49 mulheres, e após esse curso foram oferecidas vagas de estágio em diversas organizações. Foi um programa de bastante sucesso. Então, em 2019, neste ano, o programa foi repetido com o dobro de mulheres em 2 cidades. E a boa notícia é que o Instituto daí escolheu o Brasil para ser o segundo país para implementarem este projeto. Então, a organização desse programa iniciou este ano, meados deste ano, e ele vai ser lançado no ano que vem. Ele vai consistir, então, em um curso de 1 mês para 35 jovens universitárias, seguido de um estágio remunerado de 4 a 6 meses, dependendo da instituição parceira. Falando um pouquinho mais do curso, então, o curso vai combinar tanto aulas técnicas, de aspectos tipo o que é uma classe ativa, introdução à economia, e também o que a gente chama de soft skills, que é técnicas de apresentação, negociação e trabalho em equipe. O estágio, então, vai ser no 2º semestre do ano que vem, em mais de 10 empresas que a gente ainda está fechando. E, durante esse período todo, as alunas vão receber uma mentoria, cujas mentoras vão ser próprias pessoas da CFA Society. Comentando, então, um pouco mais sobre os tópicos do curso. Então, aqui tantos itens mais técnicos de investimentos, como a legislação, macroeconomia,
e investimentos alternativos, estão listados todos, e habilidades em negócios. Então, reforçando, seria a técnica de apresentação, arte de networking, trabalho em equipe e carreira internacional. Passando, então, para o estágio, essas são as empresas já confirmadas, sendo que algumas outras ainda faltam formalizar, então não tem o logo de todo mundo aqui. E o que foi muito interessante é que, durante esse semestre, a gente fez mais de 30 reuniões com diversas essas empresas, e a gente percebe que todas elas demonstram muito interesse. Acho que está bem na moda fazer agora programas de incentivo para as mulheres funcionárias, para elas permanecerem na empresa, para crescerem, terem coaching, treinamento para liderança. Então, todo mundo foi bastante receptivo e, inclusive, assim, teve mais demanda de vagas do que oferta. Neste primeiro ano vão ter 35 vagas, e somando todas as empresas que pediram, cada uma pediu 5, 3 vagas, somam mais do que 35 vagas. Então, mas este programa ele vai focar não somente, né, nas mulheres que já estão no mercado financeiro, o programa vai focar na base, né, na fase que as meninas estão escolhendo qual carreira seguir. Porque o que a gente vê, assim, que muitas, assim, falando com amigos, né, quando abre uma vaga para uma posição, muitas vezes as pessoas querem contratar mulheres, mas não chegam currículos suficientes de mulheres, chegam muitos currículos de homens. O que a gente quer mudar é isso, a gente quer fazer com que mais mulheres elas se sintam à vontade e vejam o mercado financeiro como uma opção para seguir em carreira. Vou mostrar agora um vídeo de 1 minuto, em que fala mais sobre esse programa. Igualdade, diversidade, pluralidade. Em mercados cada vez mais dinâmicos, onde preparo, inteligência e principalmente eficácia são decisivos, é preciso estar atento às mudanças. Por isso, o mercado financeiro é também lugar de mulher, e nós sabemos o caminho para que as portas certas se abram. CFA Society Brasil traz em primeira mão o programa YouWin, Young Women in Investment, um programa pioneiro que chega em 2020 para conscientizar, instigar e, acima de tudo, dar acesso a jovens mulheres cursando o ensino superior à área de investimentos do mercado financeiro. YouWin, Young Women in Investment, um verdadeiro passaporte de acesso ao público jovem feminino, que combina um curso intensivo de alto nível com estágio nas mais importantes instituições financeiras do país. Dê um start na sua carreira em finanças. Lugar de mulher nas finanças. Saiba mais e inscreva-se no site www.uin.org.br. YouWin, Young Women in Investment. Bom, então, aqui para concluir, que são 2 imagens do site que vai ser lançado nos próximos dias. Então, reforçando, é um programa que vai ser lançado ano que vem para uma turma de 35 jovens, com esse objetivo de incentivar as meninas a entrarem no mercado financeiro. Isso vai ser feito através de um curso para melhor preparar elas para, quando fizerem o estágio, ter mais chance de sucesso, de que elas continuem na empresa, que o estágio seja renovado e haja a contratação. E a gente está bem empolgados, temos tido bastante apoio de todas as empresas e das instituições parceiras. Muito obrigada. Parabéns, Ruth. Exemplo, né, de iniciativa que não basta a gente apoiar a inclusão feminina, mas a gente tem que fazer a inclusão feminina também. E não é só nesse nível, em todos os níveis, né? Lá em Charlottesville, apesar do tamanho do board, por razões realmente práticas, ele ter diminuído, ele chegou a ter 16 pessoas, agora a ideia é trabalhar em torno de 12.
o mínimo, a composição mínima de mulheres é 30%, e a gente tem excedido isso. E não aconteceu, mas, né, pessoas do quilate da Christine Lagarde, por exemplo, né, se tivessem agenda, elas se disponibilizariam a fazer parte desse board. Pela primeira vez, o Instituto tem a chair do board, né, mulher, e a CEO do Instituto Mulher também. Né. O espaço no Brasil para qualquer ação de inclusão e educação é gigante. Quando a gente olha os CPFs ativos em bolsa, eram 80 e poucos mil no início dos anos 2000, agora nós estamos falando de 1.600.000, mas também fazendo uma conta simples, 0,7% da população contra 20% na China, 30% nos Estados Unidos. Quando a gente olha até 35%, não é tão jovem assim, mas até 35 anos, desculpe, é só 7%, né, da bolsa, e quando a gente olha mulheres, nunca oscilou muito acima de 20%. Então, assim, tem muito espaço para a gente agir. Então, eu queria convidar agora a Ana para falar um pouquinho do projeto dela também. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero agradecer também ao Vasco, à CVM, pelo convite. Eu vou apresentar para vocês um projeto que está finalizando a fase de concepção e já entrando numa fase de definição da sua operação. Antes de falar sobre o projeto especificamente, eu vou falar um pouco rapidamente sobre o SENAC, porque o projeto será executado pelo SENAC em conjunto com a CVM e com o Banco Mundial. Então, o SENAC é uma instituição que tem 73 anos, eu vi que a CVM tem 43, né? É jovem, perto do SENAC. O SENAC foi fundado em 46, junto, mais ou menos, na mesma época que o SENAI. O SENAC é uma instituição de educação profissional, que tem como finalidade, sua missão ao longo das décadas, se permanece, como educar para o trabalho em atividades do comércio, de bens, serviços e turismo. É uma instituição que congrega mais de 30 segmentos profissionais relacionados ao setor terciário de formação para esses segmentos. É uma instituição privada com finalidade pública, quer dizer, ela é mantida com base numa arrecadação compulsória feita pelas empresas desse setor. Ela tem uma presença, agora alguns números, ela tem uma presença em todo o Estado Nacional. Ao longo da sua história, formou mais de 40 milhões de pessoas. Em 2018, foram 2 milhões de atendimentos, são cerca de 600 unidades, 1.800 municípios atendidos, uma rede de educação à distância que, na verdade, permite o atendimento a todos os níveis da educação profissional em todo o Brasil, que são esses níveis: formação inicial, formação continuada, que é mais aquela formação que atende às demandas de aperfeiçoamento das empresas, ensino técnico de nível médico, ensino médio, e a educação tecnológica, que seria o equivalente aos cursos de bacharelados do ensino superior, os cursos de tecnologia da educação profissional. Bom, agora, em 2019, meados de 2019, a CVM e o Banco Mundial procuraram o SENAC com uma proposta de desenvolver, em parceria, uma ação de educação profissional. Qual é o problema que foi apresentado ao SENAC? E a gente conversou a partir desta questão. Como é que a gente pode, isso é uma questão, uma preocupação também do Banco Mundial, aumentar a empregabilidade de jovens em situação de vulnerabilidade social. Muitas vezes é que ele está excluído da escola, que são aqueles conhecidos como nem trabalham nem estudam, mas, na verdade, os que não trabalham nem estudam saíram, a maioria deles, mais de 70%, saíram da escola no ensino médio. E suprir, ao mesmo tempo, demandas por profissionais qualificados em TI, em soluções financeiras. O contexto que se apresenta, a necessidade dessa ação, é um contexto muito claro, que na verdade, é um contexto empírico, que tem muitos dados que nos ajudam a identificá-lo. No caso do público de vulnerabilidade social, está em todas as páginas de todos os jornais, a atenção de política pública no Brasil nos últimos anos. No Brasil, hoje, são cerca de 11 milhões de jovens que não estudam e nem trabalham, e os jovens menos instruídos são os que apresentam maior desinteresse pela escola, mas a gente tem esse dado recente que a maioria deles estava fazendo ensino médio ou mesmo concluiu o ensino médio. Existem baixas expectativas de trabalho, uma descrença muito grande que marca a vida desses jovens com relação ao seu futuro. Isso não
é muito claro para o Brasil, que, inclusive, é o segundo país em maior desigualdade social no mundo, né? Bom, em paralelo ao esse quadro de desalento da juventude, existem milhares de vagas hoje para jovens no segmento de tecnologias de informação. Elas continuam em aberto, são mais de 750 mil vagas previstas que precisam de jovens preparados para a área de tecnologia. Especialmente, uma preocupação que CVM, que Vasco trouxe, novos campos que se abrem, inclusive das chamadas fintechs, que hoje começam a se estruturar e crescer no país e que precisam também de mão de obra, precisam de pessoas qualificadas, e que há um enorme gap, né, entre... Então, há um paradoxo, né? Existe uma quantidade enorme de vagas e existe, ao mesmo tempo, um país ainda de jovens, a maioria de jovens, que está envelhecendo, mas ainda tem grande parte de jovens que estão em situação de desalento. E aqui algumas notícias com relação justamente a essa demanda por vagas. Sobram vagas na área de tecnologia num país com desemprego de 13%. Bom, diante desse cenário, e aí isso foi uma conversa que nós tivemos, muitas conversas, qual seria a melhor solução educacional para atender a esse contexto, a essa demanda? A primeira coisa que nós pensamos foi, é preciso que a gente aloque essa solução educacional para esse problema dentro, obviamente, dos custos do trabalho que o SENAC já executa. Não vamos criar novos programas, trazer necessidade de novos investimentos. Quais são as programações que o SENAC e que a educação profissional no Brasil já executam que poderiam ser pensadas como soluções para atender a essa demanda que CVM e Banco Mundial colocam? A primeira coisa que nós pensamos foi, existe uma política pública que tem caráter permanente no Brasil, que são os programas de aprendizagem. O programa de aprendizagem no Brasil é o nosso modelo dual, né? Em todo o mundo, nos países da OCDE, nos países da Europa, onde cerca de mais de 50% dos jovens que estão no ensino médio estão na educação profissional também, fazem cursos técnicos. No Brasil, esse número é de 8%. O modelo de educação profissional desses países é um modelo dual, porque tem pesquisas que mostram o quanto mais efetivo é uma educação profissional feita dentro da empresa, onde o jovem esteja nos bancos escolares, esteja desenvolvendo o seu curso técnico, mas esteja também dentro da empresa. Essa é uma característica, é um modo que permite um melhor desempenho do jovem. Nesse sentido, o SENAC hoje representa os números, o SENAC hoje, do total de números de aprendizes no Brasil, 56% são atendidos pelo SENAC. São cursos de 1 ano, ou seja, são cursos que têm um período longo e que, por isso, também permitem a gente desenvolver mais profundamente os conteúdos, e são cursos que têm o apoio das empresas no sentido de geração de emprego para esses jovens. Então, a aprendizagem foi aquela solução que nós pensamos que melhor poderia atender essa demanda. Quais seriam os diferenciais dessa proposta? Porque a aprendizagem, existem vários cursos de aprendizagem no mercado, existem vários cursos de aprendizagem no SENAC, mas como é que nós poderíamos pegar uma política pública que já existe e dar a ela contornos mais exatos, mais assertivos para atender a esse contexto? Jovens em situação de vulnerabilidade que precisam ser formados para atender postos de trabalho, novos postos de trabalho, inclusive no setor de tecnologia. Bom, primeiro, uma nova organização do currículo da aprendizagem com novas competências. E quem poderia nos dizer que competências são essas? O próprio mercado, e, por isso, a CVM colabora nesse sentido, para trazendo as empresas, trazendo os detentores, as empresas que estão no mercado e aquelas empresas que melhor saberiam dizer exatamente que competências e que perfil de jovens são esses que precisam, que as empresas precisam ter em seu corpo, né? Empresas, obviamente, interessadas também em contribuir
com esse trabalho, com esse viés social que esse projeto tão marcadamente possui, né? Então, essa questão da participação no mercado na definição dos conteúdos seria algo diferencial. A articulação com o mercado por meio da atuação da CVM com foco na contratação de aprendizes. Hoje, a aprendizagem é lei, né? Ela está dentro da CLT, a aprendizagem, desde que a CLT foi constituída, passou por várias regulações. Hoje, todas as empresas precisam ter aprendizes, normalmente uma cota de 5% a 15% de aprendizes, dependendo do número de empregados. Essa cota é feita em cima do número de empregados cuja função depende de formação metódica técnica, ou seja, para fazer essa conta, você tira os gerentes, tira os diretores, tira também aqueles que têm educação superior, aqueles cargos que demandam educação superior, e faz uma conta, e todas as empresas precisam cumprir entre 5% a 15%. Quer dizer, já é uma realidade, já é uma política pública. Isso interessou muito ao Banco Mundial, que tem o interesse de verificar o quanto as políticas públicas podem ser efetivas no enfrentamento dos problemas sociais. Enfim, se a gente já tem uma política pública já montada, com regulamento, com vinculação com as empresas, por que não utilizar, e eles acharam muito interessante, a gente utilizar uma política pública já existente e não criar um novo programa. Fosse rápida. Então, e o Banco Mundial também teve o interesse em estar participando desse projeto, com foco justamente na avaliação de impacto. Interessa ao Banco Mundial verificar o nível de empregabilidade e se, de fato, políticas como essa geram efeitos. Vocês, senhores, devem saber que isso já é um tema, inclusive, foi o tema da efetividade das políticas públicas e da sua verificação por meio de pesquisas, de um modo geral, a grosso modo, foi inclusive, objeto de premiação, né, o Prêmio Nobel de Economia desse ano. Foram 3 pesquisadores que estudaram efetivamente o quanto que essas políticas sociais eram efetivas por meio de pesquisas. A proposta de nova organização e competências no currículo de aprendizagem, nós temos esses objetivos de desenvolver mais fortemente as habilidades socioemocionais, que já também há muita literatura dizendo que as habilidades socioemocionais são um fator de sucesso no desenvolvimento cognitivo. Ofertar ao jovem um planejamento de carreira, estimular o aumento do nível de escolaridade e reforçar os princípios de integridade pública. Isso estaria dentro do programa, a questão da integridade pública e da educação financeira. A qualificação, a gente tem, então, um curso que é estruturado da seguinte forma: uma base, que é de programador de sistema, e dentro da própria aprendizagem, aperfeiçoamentos, ali seguem 2 aperfeiçoamentos: educação financeira e integridade nas organizações, tecnologias financeiras e programação de web, e as habilidades socioemocionais também. E há uma vivência profissional dentro das empresas. A parceria com o mercado, a gente está com uma parceria em curso, né, com a R3, com a Blockchain Academy, entre outras, que estão nos ajudando a desenvolver esses conteúdos. A possibilidade de certificação dos participantes. Há também a articulação, obviamente, por meio da contratação de aprendizes, a avaliação de impacto. A avaliação de impacto, nós vamos ter grupo de controle, grupo de tratamento, quer dizer, ou seja, aqueles jovens que farão o processo de prova, né, de seleção para entrar nesse curso. Uma parte deles que passar será a turma de controle. O Banco Mundial vai acompanhar a trajetória por 1 ano desses jovens, para a gente verificar se, de fato, o curso alcança os seus objetivos, comparando com o itinerário, com a vida desses jovens que não ingressaram no curso. Além disso, teremos grupos de tratamento para avaliar o impacto do processo de aprendizagem e a efetividade do emprego. Porque a ideia é que a gente faça esse projeto em 5 estados. Em estados que a gente levantou que haveria mais demanda de contratação para esse tipo de perfil. E, uma vez feita a pesquisa de impacto, a partir do grupo de tratamento, dos grupos de controle, a gente verificaria os efeitos dessa política e poderíamos ampliá-la a nível nacional. Qual é a relevância? É o desenvolvimento de uma solução educacional diferenciada, já falei os motivos, uma avaliação efetiva do impacto da aprendizagem e da empregabilidade e uma resposta às demandas formativas do setor de TI. Quais são as responsabilidades? A CVM, a Articulação Nacional, o SENAC-DN, a Coordenação Nacional, participa da avaliação do desempenho, das entrevistas, questionários de tratamento e controle,
O Banco Mundial, obviamente, do próprio curso, o Banco Mundial, avaliação de impacto e assistência técnica, e as empresas parceiras que a gente espera com a oferta de vagas de aprendizagem. A meta é expandir a aprendizagem em serviços de programação e tecnologia financeira e que este curso passe a constar como uma programação possível para as demais instituições, não só do SENAC, porque isso ficará previsto, esse currículo e esse título, no CONAP, que é um espaço público onde os currículos e os tipos de cursos são possíveis de serem utilizados por demais instituições. E também há, por fim, uma questão que eu acho que é importantíssima aqui, que a gente, de alguma forma, pretende responder. No Brasil, a aprendizagem, a educação profissional, ela é vista sempre de uma forma dicotômica. Ou ela é só social, e aí não atende às demandas de produtividade, às demandas mais específicas do setor empresarial, ou ela acaba sendo mais excludente, precisa ser vista só do ponto de vista do setor empresarial, demandando um tipo específico de jovem mais qualificado, que não é o jovem que está excluído dos processos sociais e dos processos educacionais. Isso é uma grande dicotomia que a gente vive. A gente tem um desafio nesse projeto, que a gente coloca, que é dizer que é possível a gente congregar, a gente confluir esses dois objetivos. Pegar o jovem em situação de vulnerabilidade social, fazer um processo de seleção específico e, a partir daí, fazer um trabalho com eles e garantir e buscar a inclusão desses jovens em vagas, em postos, em ocupações que seriam aquelas mais exigentes e mais demandantes de tecnologia hoje das empresas. É isso, muito obrigada. Eu acho que me vem à cabeça que é importante ressaltar o comprometimento, né, do SENAC e da CVM com o tema, né? Assim, no caso da CBM, você tem um portal do investidor, você tem cursos virtuais, eu acho que até a atividade regulatória e a sancionadora da autarquia são voltadas para a educação financeira também, não é punir pessoas, é explicar o porquê e que o mercado funcione melhor. Uma coisa que eu também noto, né, que a gente tem dificuldade lá no Instituto, não basta produzir o conteúdo de excelente qualidade, é ligar os pontos e conseguir que ele chegue em quem precisa, principalmente quem mais precisa. Então, a gente tem uma das certificações que produziu no Instituto, ela veio com o nome inicial de Claritas, ela custava $800, a ideia era educar pessoas para conceitos mais simples, né, com ética, para que serve o mercado, mas era mais para back-office e middle-office, e ele não pegou bem. E hoje, né, eles mudaram o nome, colocaram como Investment Foundations, ele está de graça na web, para quem quiser se certificar, por exemplo. Então, é uma boa porta de entrada para quem está querendo entrar no mercado financeiro, por exemplo, trabalhando, você já consegue a designação que custaria $800, que custou para desenvolver isso, e agora você tem de graça. Mas você tem que aumentar o conhecimento das pessoas a respeito daquele conteúdo que é de tão grande valor, né? Alexandre, acho que agora é com você. Boa tarde. Eu queria só fazer um ajuste, que eu fiquei até preocupado. Eu já tirei o doutorado, tá, gente? Mas agradecer a CVM, o Instituto, pelo convite. E vou falar aqui um pouquinho do GEFAM e o nosso desafio, né? Falou tanto da Amazônia, dinheiro que chega para a Amazônia, vai para a Amazônia. Eu, como pertenço àquela região, e duas coisas me preocuparam nessa relação. Primeiro, né? Duas coisas me deixaram assim, uma feliz, outra preocupada. Feliz porque estão olhando com o sentido de investimento. Isso é muito bom, né? A nossa região precisa muito de investimento. Agora, o que eu fico preocupado é como esse investimento vai chegar lá. É uma situação que a gente tem que olhar e pensar bem, porque quando a gente pensou no GEFAM, foi um desafio nosso e a gente não tinha noção da palavra Amazônia, né? Então, eu pego a fala do Lúcio Flávio Pinto, que é um repórter que conhece muito a Amazônia. Ele fala que não existe Amazônia, existe as Amazônias, porque a nossa região é muito grande. Então, eu vou dar um exemplo, vou colocando exemplo aqui sobre a nossa situação. Então, sou da Universidade Federal do Pará e a gente pensou no Grupo de Educação Financeira da Amazônia desde 2014, um projeto de extensão que ele começa... Ih, está pulando aqui, eu não sei.
Ele começa com um curso do Banco Central, de 20 horas, que eu fiz parte com 4 alunos e mais outra professora, e depois do curso nós pensamos em montar, porque tinha dentro da faculdade, existiam professores que faziam o trabalho de educação financeira de forma bem esporádica, aí a gente tentou unir isso daí e criar um grupo. Só que a gente não tinha noção do que seria trabalhar a Amazônia, né? Num aspecto da educação financeira. Primeiro, era algo muito novo, e depois, como é que a gente vai atender todas as demandas que tinha, né? Nós criamos dentro do GEFAM, o GEFAM didático, que foi um grupo de licenciados fora do curso de economia, da licenciatura integrada, que prepararam materiais específicos para criança e para jovens de educação financeira. Nós temos o selo ENEF, nós fazemos parte do selo ENEF, conquistamos em 2018. E aí eu vou colocar o primeiro momento que o nosso objetivo é promover e divulgar ações de educação financeira no Estado, né? Então, também produzir trabalho científico e contribuir para o crescimento da universidade e desenvolver parcerias, né? Como nós temos com o Banco Central e com a CVM. A CVM, já há 2 anos, faz o trabalho com a gente, principalmente na Semana do Investidor, que acontece em outubro, tem ido trabalhar lá com a gente e nesse ano, agora, foi fazer um curso de multiplicadores de educação financeira, né? Então, a gente tem um público de crianças, jovens e adultos, idosos, né? Trabalhamos em escola, universidade, abrigo, centro comunitário, em tudo. E aí o maior desafio para a gente é quando a gente vai trabalhar com as comunidades tradicionais, como os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas, né? Então, depois a gente vai falar melhor dos indígenas, que eu já tive 4 vezes nas aldeias ministrando palestra, e também trabalhando com curso. E sempre pergunto, e aí, o índio precisa de educação financeira? Eu digo, olha, o índio não está em Marte, o índio está na Terra. E ele precisa muito. Por exemplo, teve o caso do Gavião Caquetejê, que teve o problema da crise da Vale, eles cortaram o subsídio. Você imagina, acostumado a ter um dinheiro, do nada a Vale cortou e eles ficaram 6 meses sem dinheiro. Então nós tivemos que fazer um trabalho com ele nesse aspecto, e foi um trabalho que eu ainda estou devendo, que eu fiquei de voltar lá para fazer um trabalho com as crianças indígenas. Então, nós temos 35 integrantes, só um que tem uma bolsa, o resto é tudo voluntário. Nós temos 22 discentes, no caso da economia, licenciatura integrada. Nós temos um aluno de mestrado, que faz parte também. 4 docentes do curso de economia, eu e mais 3 professores, o professor Douglas, o professor Valdemar e o professor Gilberto. E temos 9 integrantes que são de fora, né, que são licenciados em matemática, pedagogo, contador, economista e assistente social. Tudo voluntário. E nós temos as ações que a gente destaca fundamentalmente, são aspecto educacional, que é o processo de formação dos professores. A gente trabalha na formação dos professores como multiplicadores. Também trabalhamos com criança, damos aulas para as crianças, para os jovens também. Outra que é a questão do atendimento. O atendimento a gente faz na universidade, estamos fazendo também no PROCON e na Defensoria. Na Defensoria nós temos 1 ano de atendimento que a gente trabalha como o PAX, que é o Programa de Atendimento ao Consumidor Superendividado. E lá nós estamos aprendendo muito nessa relação, porque quando a gente faz palestra e dá curso, a coisa ela só desperta naquele momento. No próprio atendimento, a gente faz atendimento, nós temos 3 processos de atendimento, que é o processo de sensibilização. Por exemplo, quando a gente atende na universidade, a pessoa já vai sabendo que ela vai falar de dívida. Na defensoria, ela quer resolver o problema para resolver um caso dela. Então, a gente tem que sensibilizar essas pessoas para estarem lá com a gente, falar sobre a dívida dela, e depois que a gente faz o acompanhamento. Esse acompanhamento são 3 meses, e depois a gente deixa para ela ter uma autonomia da própria finança. E a gente está tendo um probleminha que agora os créditos ficaram mais baratos. E o que está acontecendo? Voltaram a pegar crédito. Então a gente já sabe que eles vão voltar lá na defensoria. Nós temos caso de pessoas que têm 9, 10, 12 consignados. Pessoas do tipo que
a gente chega lá, quando a gente faz o cálculo, ela percebe que ela está no negativo. R$400 devendo todo mês. E não são pessoas de baixa renda, nós atendemos casos de situações de pessoas com R$17 mil está devendo R$600 mil. Então, é uma relação que a gente percebeu que é muito mais grave a situação da educação financeira. E isso eu acho que não é particular somente do Estado do Pará. E o nosso desafio é manter um grupo, né? Porque quando a gente tem muito voluntário, o que acontece? A gente prepara esse voluntário e aí quando ele recebe a oferta de emprego, ele sai. Então nós já perdemos 3 bolsistas, 3 voluntários do tipo alunos que são potência, que a gente coloca como potência, e eles, quando conseguem bolsa com outro professor, ele vai para lá. E também nós temos voluntário de fora, que é o maior problema, né? Por exemplo, a gente tem a Fernanda e a Cleomara, por exemplo, que ficam diretamente, de segunda a quarta-feira, na defensoria, sem ganhar um tostão. Elas vão para lá fazer atendimento e elas já têm um acúmulo capital muito grande, né? Faz um trabalho todo direcionado, com relatório e tudo, e o medo nosso é que a gente perca essas pessoas. Então, é um problema, é um desafio que a gente tem, mas é algo que a gente luta para a coisa acontecer. E a outra, que a gente está na frente do COPEF. A gente criou o Comitê Paraense de Educação Financeira. Nesse comitê a gente tem a Secretaria de Justiça, o Ministério Público, Defensoria, o PROCON, e aí nós temos parceiro o Banco Central e a CVM, que nós estamos alinhando nessa parceria. Então, o COPEF e o GEFAM estão na frente dessa relação e nós estamos esperando o governador assinar para se tornar um comitê efetivo nessa relação. Então, dos projetos que a gente está em vista, a gente tem o projeto de fomentar investimento sustentável para as comunidades tradicionais, que depois a dona Sandra, que é da aldeia Lago da Praia, vai falar um pouquinho. E aí a gente tem o território indígena Cobra Grande, que fica no Baixo Santarém, em Santarém, que são as aldeias de Caruci, Garimpo, Arimum e Lago da Praia, que está nesse processo de piloto. Nós temos como princípio a autonomia da população tradicional, manter essa autonomia deles, conservação da floresta, é outro ponto que a gente coloca, e fomentar o desenvolvimento social da localidade. É aquilo que eu estava falando. Às vezes o investimento chega e ele não vai bater nesse aspecto social daquela comunidade. Então, é um dos pontos que a gente coloca nessa relação, e o que preocupa a gente é quem vai estar à frente desse fomento e que tipo de desenvolvimento vai gerar para a região. Nós temos vários casos lá de desenvolvimento, entre aspas, quando a gente chega, deixa uma mazela social muito grande. Então, outra proposta que a gente tem é produzir formação e material de educação financeira especificamente para a população indígena. Porque eles têm um olhar diferente do que a gente tem de acúmulo de capital, né? Esse sistema de produção é diferenciado do nosso e a gente tem que respeitar isso nesse aspecto da educação financeira, e ele é específico, né? Então, o projeto piloto também vai acontecer lá no território indígena, Cobra Grande, com essas aldeias envolvidas. O princípio é trabalhar de acordo com as tradições e necessidades da população indígena local. Então, essa que é a ideia que a gente tem. E aí a gente tem um trabalho com o professor de antropologia, que vai dar o apoio para a gente, de sociologia da própria universidade, para fazer isso. Então, eu vou colocar algumas fotos, e dessas fotos aqui, é só para a gente ter uma noção de alguns trabalhos que nós já fizemos. Então, aqui é um trabalho de teatro que o GEFAM Didático fez, e com as crianças, sobre consumo. A ideia lá era mostrar o Titube, e ali a pessoa fingia que estava vendendo o produto. O mais interessante, as crianças se envolvem tanto que depois elas querem comprar um produto que a gente gera como brincadeira. Depois elas querem comprar mesmo esse produto. Então, isso, o apoio do Banco Central acontece geralmente lá no auditório, e esse ano nós fizemos com a relação com a tradição dos mitos locais. Matinta Pereira,
Curupira, estava tudo com dívida, Matinta Pereira, Curupira, e essa relação foi muito bacana, que os índios, as crianças participam e acabam conhecendo o folclore da gente. Aqui é no Ministério Público, nós temos 2 anos já de trabalho com jovens, então, sexta-feira agora eu dei uma palestra também para outra escola, e é o 2º ano que a gente trabalha com o Ministério Público, ele leva para o auditório dele as escolas públicas, e a gente fala sobre educação financeira e consumo para esses jovens. Aqui a professora Cléo está até presente, ela está ali atrás. Ela é na universidade, quando a gente trabalha também, é parceria com as universidades locais, as faculdades locais que chamam para a gente dar palestras sobre educação financeira. E aqui a terceira idade. Nós temos até pesquisa já nesse sentido, a professora Cléo fez a monografia dela sobre o consumo na terceira idade. E a gente tem um apoio e a parceria com a Universidade da Terceira Idade, dentro da Universidade Federal do Pará, que a gente ministra uma disciplina de educação financeira para eles. Aqui é o PACS. Aqui é o pessoal da Defensoria, que, além do PACS, a gente faz a caravana, que faz o acompanhamento, que agora a gente leva a educação financeira já rápido, né? A educação financeira, e só para a gente encerrar, aqui na praça, a gente leva a educação financeira. Aqui são a educação financeira Mirim, que nós estamos criando. Nós temos o caso do Ian, que ele criou um aplicativo para colocar na escola. Aqui com os quilombolas, que nós temos trabalho. Aqui com os ribeirinhos. Aqui na aldeia Caruci, que quem vai falar agora é a Sandra, sobre esse trabalho que nós fizemos com eles, que é junto com a Universidade do Estado do Pará, que é o curso de licenciatura de interculturalidade, no qual a Sandra está se formando agora, e vai falar um pouquinho, Sandra, sobre o nosso trabalho. Pode vir. Boa tarde. Quero agradecer ao professor Alexandre Damasceno e ao professor Alexandre Vasco, da CVM, pelo convite. Então, eu sou a Sandra Maria dos Santos Pereira, eu moro no território Cobra Grande, minha aldeia é Lago da Praia, e sou acadêmica do curso de licenciatura intercultural da Universidade do Estado do Pará. Então, o curso ele nos proporcionou essa disciplina, educação financeira, e ela foi muito importante, né, para nós, quanto acadêmico. Através dessa pesquisa, né, nós fizemos na aldeia, e dessa pesquisa, o senhor Vasco foi até a nossa aldeia e vivenciou de perto a nossa realidade, né? Como que nós, indígenas, usamos os nossos recursos, o dinheiro, principalmente, e também as nossas produções na parte de artesanato, e como que essa sustentabilidade, né, como que nós mantemos essa sustentabilidade, né, através do artesanato, e assim, o nosso artesanato ele não é tão valorizado, porque muitos de nós veem as pessoas que compram e não valorizam, né, aquele, assim, tipo atravessadores. Então, com isso, o senhor Vasco ele foi lá e conversou com as lideranças, porque tem que ter autorização, né, para conversar com as lideranças. Ele foi até a nossa aldeia e assim, de início gerou essa relação, né? Estamos iniciando um projeto piloto, né, que futuramente vai melhorar a vida de todos nós indígenas daquela comunidade, daquela aldeia, do território. Então, foi importante essa visita e essa pesquisa, porque a maioria dos indígenas não compram a crédito e nem usam cartão de crédito com receio da taxa de juros. Então, isso daí foi interessante. E é isso, né? De início, a gente está mantendo esse contato e essa relação, e acreditamos que futuramente nós vamos... com isso, ter o nosso produto sendo valorizado no mercado, no mercado, né, para que ele possa ser vendido por um preço justo. É isso.
Muito obrigada pela oportunidade. Outros times futuramente estarão presentes lá também. Eu gostaria de estar. Cheio de flamenguistas, claro que é sempre a maioria. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que os projetos falam por si. Eu gostaria, né, de desejar que as ações como essa, elas cresçam e se multipliquem. Acho que não dá tempo da gente fazer perguntas e respostas. A gente ainda tem um momento aqui que eu acho que é para coroar esse último painel aqui da gente. Então, queria agradecer aí. Muito obrigado pela presença.